E aí, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do Atualize-se Podcast, o seu podcast de atualidades, onde você se informa de uma maneira leve e divertida, mas sempre com muito conteúdo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Aloysio Júnior, com meu grande amigo Augusto Neto. Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atualize-se. Estamos aqui, como sempre, para falar de mais um tema relevante, importante, Muito relevante. Logo no início, aqueles recadinhos de sempre. Estamos agora, pelo último número que eu olhei, com 11,7 mil mais ou menos no isso. Instagram. Então, para 6 mesezinhos, né? Até que tá um número legal. Mas o nosso YouTube segue ainda carecendo dessa migração. Então, um lembrete para vocês que forem assistir esse episódio pelo Spotify ou mesmo pelo YouTube de lembrar de migrar lá e deixar a sua inscrição e tal. É tão simples, né? É muito Custa fácil, nada, é né? só inscrever, botar o dedinho lá e Sim. ao mesmo tempo, né, pô, vai ser notificado quando a gente lança corte. Tem às vezes episódios que vocês vão querer de repente pegar um assunto específico e tem um cortezinho que você vai receber lá depois. Então dá essa força pra gente, até porque toda terça-feira a gente vem fazendo nossas lives semanais, né, lá de notícias, analisando aí o top 5 das principais notícias da semana. Então, Exatamente. só lá pelo YouTube, essa exclusiva não tem nem no Spotify. Exatamente. Bom, se a gente está do lado de cá, quer dizer que a gente tem convidado. E antes disso, apresenta aí do que a gente vai falar hoje, Lu. E o convidado de hoje é muito importante. O tema de hoje é muito relevante, é um dos temas... Se a gente pensar que o Brasil hoje tem aproximadamente 70% aí de cristãos, né? A gente está falando por talvez a maior audiência que a gente já falou até hoje nos episódios do Atualize, com o maior nicho a gente já falou. Você já viu aí a thumb, né? Nosso tema de hoje é os desafios do cristianismo no século XXI. São vários, né? E o convidado de hoje vai falar sobre isso. Há episódios que às vezes pegam um pouquinho mais pro meu lado, como educação decolonial antirracista. Outros episódios mais para você, que é a questão das religiões matrizes africanas, o LGBTfobia, nem eu nem você, né? Sempre tem alguém que fica mais peixe fora d'água. Sempre tem alguém peixe fora d'água. O de hoje eu estou um pouco mais dentro d'água do que você, mas não muito, porque o tema é super amplo e ninguém melhor do que o nosso convidado para falar sobre esse tema com a gente. Então apresenta aí o nosso convidado. Claro. Só contextualizando antes de mais nada, né? Só para quem tá chegando aí, Lobo Solitário veio pela primeira vez. Por que eles estão falando que quem tá mais dentro tá? Tenho formação católica, cristã, mas há 10 anos eu sou do culto Ifá, que é um dos precedentes do candomblé brasileiro. O Alu tem formação católica também, seguiu bem mais do que eu. Já teve até grupo de pagode cristão. Grupo de pagode, Grupo Filhos do Céu. Gospel. Então já fez Cantamos bastante para coisa. o Papa Francisco. Papa 2013, Francisco e para o governador do Rio de Janeiro. Eu sempre faço questão de te lembrar disso. Isso você não esquece, né? Nunca esqueça. Bom, então, vou apresentar nosso convidado, que é a melhor coisa que a gente faz. A leitura daquela mini biozinha de sempre. A gente tem hoje bastante coisa para ler, para variar, né? A gente sempre traz pessoas. A gente estava brincando agora aqui, antes de começar, que a gente sempre traz pessoas mais qualificadas do que nós, né? Isso aí é óbvio, né? Se for fazer a minha bio sua, vai ter 3 linhas. Não se desvaloriza. Se começar a falar pai, irmão de não sei quem, aí aumenta. Botafoguense, canceriano. Bom, vamos lá. Signo. Foi mal. O nosso convidado de hoje é psicólogo, teólogo e ativista social. Ele é doutor em Ciências da Religião, conferencista, escritor e fundador e bispo licenciado da Reina, Rede Internacional de Amigas e Amigos. É bispo licenciado consagrado pela International Christian Communion, comunhão que recebe bispos de tradição anglicana e episcopal nos 5 continentes. É fundador e diretor da RUAC, Rede Unificada de Apoios e Cuidados Humanitários, e idealizador do projeto social Eu Escolhi Amar, que atende várias comunidades carentes do Rio de Janeiro, com distribuição mensal de cestas básicas, roupas, calçados, brinquedos e material escolar, além de promover ações sociais com pessoas em situação de rua. Apresentou programas de rádio e TV, compôs diversos poemas e músicas, além da autoria de dezenas de obras literárias, inclusive um elogio, antes de mais nada, o senhor é muito bom com títulos, os títulos são muito bons, como O que a Bíblia diz sobre direitos humanos, Da sombra da lei à luz da graça sobre homossexualidade e Intolerância Zero, que ele inclusive vai apresentar pra gente, título autoexplicativo e maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, atualmente, oferece mentoria e apoio espiritual no Ninho da Fênix, grupo que se reúne semanalmente de maneira virtual. Então, nosso prazer hoje enorme receber aqui Hermes Fernandes. A gente é bom de apresentação. Augusto, Aloysio, obrigado pelo convite. Eu me sinto entre amigos, me sinto muito em casa.
e ansioso para poder dar aqui a minha singela contribuição neste papo que certamente vai render. Obrigado. Muito bom estar com vocês. Muito A obrigado. gente agradece, é um prazer inenarrável ter você aqui. A gente perguntou antes se era para te chamar de senhor, de pastor, e é você mesmo, né? Que você segue uma linha não tão convencional assim. Talvez as pessoas que assistirão esse episódio vão falar assim, pô, mas ele é pastor, ele usa um brinco aí, e ele tem uma tatuagem, né? Vão achar assim, pô, mas como assim o pastor e tal? Acho que hoje vai ser bem surpreendente, bem importante, para nós principalmente. Eu queria, na primeira pergunta, o nosso título ele é Os Desafios do Cristianismo no Século XXI. Né? E são muitos desafios. O diálogo com outras religiões, a renovação dos fiéis, o envolvimento do cristianismo mais recente, a gente fala recente ali, década de 70, 80 para cá, mais próximos, né? Com a política, então, os dogmas das igrejas. São duas perguntas em uma, né? O que você considera, que são os principais desafios desse cristianismo do século XXI? Essa é a primeira pergunta. E como que você enxerga o cristianismo dentro da sua crença, daquilo que você segue? O que é o cristianismo para você? Uau! Que pergunta. Na verdade, não há um cristianismo, há cristianismos, né? E estes cristianismos não têm em Jesus a sua origem. Esta é a verdade. Jesus não fundou religião alguma. Nasceu judeu, morreu judeu. E quando eu digo judeu, eu não me refiro apenas à sua etnia, eu me refiro à sua religião. Ele frequentava a sinagoga. Ele ia ao templo em Jerusalém. Enfim, em momento algum ele rompeu com o judaísmo. Mas o que ele ensinou, de fato, se constituiu numa ruptura na percepção que as pessoas tinham acerca de Deus. Então você vai encontrar em diversas falas de Jesus, ele dizendo, ouvistes o que foi dito. Digamos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Aí ele vem introduzir uma ideia muito diferente do que seria Deus, do que seria um relacionamento com este Deus. Na concepção judaica, Deus era visto muito como rei, senhor, general, o senhor dos exércitos. Era uma concepção tanto quanto tribal de Deus, né? Cada povo tinha o seu próprio Deus. E Deus, Yahvé, era o Deus de Israel. E Jesus introduz uma concepção revolucionária, quando ele chama Deus de Abba, que no aramaico é o diminutivo de pai, é o paizinho, ou como diriam os baianos, né? Painho. Imagine que intimidade é essa. Quando Jesus traz, por exemplo, a oração do Pai Nosso, para gente que cresceu ouvindo, não tem aquele efeito, mas para os seus ouvintes originais, Pai Nosso, que história é essa? Deus como Pai. Mas a partir de Constantino, imperador de Roma, que viu que não dava para coibir o avanço dos cristãos, nasce então a ideia de cooptar esse movimento e de usá-lo para a manutenção do poder de Roma. Surge então o cristianismo. Então o cristianismo enquanto religião não surge em Jesus. O cristianismo enquanto religião surge a partir de Constantino. Aí vem um concílio de Nicéia, quer dizer, aí vem a formulação dos dogmas, a organização hierárquica da igreja. Tudo isso era muito estranho nos primeiros séculos da era cristã. Então eu gosto de fazer uma diferenciação entre evangelho e cristianismo. O evangelho é o anúncio da chegada do reino de Deus.
Era o que Jesus se propunha fazer, anunciar a chegada do reinado de Deus entre os homens, que é um reino de justiça, de paz. Jesus propõe uma revolução, mas uma revolução de amor, uma revolução não armada. Já o cristianismo, que depois se torna a religião oficial do Império Romano, ele vem com outra pegada. Quer dizer, o que antes era uma questão de fé, de foro íntimo, se tornou numa imposição. Na medida em que novos territórios eram anexados ao Império Romano, a fé cristã era imposta aos povos, aos bárbaros. Enfim, e a história vai contar, né, o que resultou disso, a pilhagem de impérios. Por exemplo, o que ocorreu com os incas, com os astecas, com os maias e com outros impérios foi um absurdo, porque a fé cristã era imposta, foi imposta à população indígena brasileira e ainda hoje tem sido imposta através dos missionários que são enviados a essas tribos. Então eu tenho, apesar de cristão, uma visão muito crítica do cristianismo. Mas, como eu disse anteriormente, não há um cristianismo, há cristianismos, formulações. E eu acredito que se o cristianismo quiser se manter, ele vai ter que revisitar muitos temas. Ele vai ter que descer do pedestal, se reconciliar com a ciência, estabelecer pontes de diálogo com as demais tradições religiosas. Porque ele não é o detentor da verdade, ele não tem o copyright da verdade, o monopólio da verdade. Eu costumo dizer que há rastros da graça, essa é a expressão que eu uso, né? É um conceito da minha religião, graça, favor imerecido, mas eu identifico rastros desta graça em todas as tradições religiosas. Então eu tenho amigos, desde uma monja budista até pais de santo, padres, e sempre que conversamos, há uma troca, eu aprendo, porque eu sei que a revelação de Deus não está restrita ao escopo da minha própria espiritualidade. Então, se o cristianismo não quiser perder relevância, se ele ainda quiser se manter atual, ele vai ter que descer do pedestal e estabelecer essas pontes de diálogo. Você tocou num ponto, só um minutinho, Augusto. Claro. Que foi, você disse assim, o cristianismo ele vai ter que voltar a se reconciliar com a ciência. Sem e a dúvida. gente sabe que muitas universidades famosíssimas, como Harvard, por exemplo, foram fundadas por cristãos, né? O cristianismo ele veio colado com a ciência em algum momento da história e ele se perdeu. E que momento foi esse que a gente passou a ser negacionista dentro do cristianismo? Cara, que pergunta oportuna. Uau. Como você disse, Harvard, Oxford, Princeton, Yale, a maioria dessas universidades, aqui no Rio de Janeiro, né? originalmente eram seminários teológicos. Essa dívida a civilização tem com o cristianismo. Apesar de toda a crítica que eu faço, eu também tenho que reconhecer a importância do cristianismo ao longo da história. Inclusive fomentando a ciência, as artes, apesar de eu ser de tradição protestante, mas como eu gosto de visitar uma catedral católica, principalmente gótica, barroca também, como eu gosto de apreciar toda aquela arte que é inspirada no cristianismo. Então eu não posso negar isso. Mas houve um momento, dentro da história recente do cristianismo, por volta de 200 anos atrás, quando surgiu uma vertente de interpretação que nós chamamos de dispensacionalismo, que é uma interpretação fundamentalista das Escrituras, isto é, que leva ao pé da letra muita coisa que as Escrituras dizem, e que parte do pressuposto de que Deus tenha dois povos na terra, a saber, a Igreja e Israel.
e que Deus teria estabelecido agendas distintas para esses povos. E que para a igreja, Jesus viria de maneira secreta no evento chamado como arrebatamento, o rapto. Não sei se vocês chegaram a assistir o filme Deixados para Trás, que eu carinhosamente chamo de Passados para Trás, porque a teologia daquele filme é péssima. E por que é péssima? Justamente porque está baseada nessa teoria dispensacionalista. E com Israel, Deus teria outro plano, que é o plano A, o plano original. Então a igreja seria um plano B. Como Jesus veio para os judeus e os judeus meio que o rejeitaram como Messias, então Deus teve que recorrer a um plano alternativo e a igreja entra como esse improviso de Deus. Mas Deus não teria abandonado o plano A, então eventualmente, assim que a igreja for arrebatada, tirada do mundo, então Deus retoma o plano B, o plano A, que é o plano com Israel de estabelecer uma teocracia no mundo. Qual o problema com essa visão? A partir daí, quem lança isso é um inglês chamado John Darby, e depois um outro chamado Scofield faz o comentário de rodapé da Bíblia, e os crentes, pegando aqueles comentários de rodapé, não souberam distinguir entre o texto sagrado e os comentários, e passaram a atribuir um valor canônico aos comentários. Por isso que esta visão, apesar de ser tão recente, 200 anos, se popularizou de tal maneira que eu arrisco dizer que no Brasil mais de 90% dos crentes subscrevem essa visão. O que isso tem a ver com ciência? A partir daí, os crentes começaram a acreditar que esse arrebatamento secreto era iminente, que o mundo caminhava para um fim, e este fim estava mais próximo do que se podia imaginar. Então, se o mundo caminha para o fim, e este fim está muito próximo, por que razão manteríamos os nossos filhos na escola? Por que razão nos preocuparíamos em produzir conhecimento? Por que deveríamos nos engajar na produção científica? O mundo está acabando, caramba! Aí vieram as duas primeiras, ou as duas grandes guerras mundiais, que pareciam corroborar esta visão. Olha aí, tá vendo? O mundo está acabando. Por que existe essa fixação da igreja evangélica com o Estado de Israel? Por que os crentes defendem tanto Israel? Israel pode fazer o que for, que eles acreditam que Deus está fechado com Israel e ponto. Por causa desta teoria escatológica conhecida como dispensacionalismo. Com isso, os cristãos abriram espaço dentro da ciência, inclusive para o ateísmo. Isaac Newton era cristão. Galileu era cristão. Quer dizer, os grandes cientistas do passado, a maioria absoluta deles tinha vínculo com a fé cristã. E hoje? Por que razão? Porque a igreja deixou, quando eu digo igreja, eu digo a cristandade, né? Deixou este vácuo que passou a ser preenchido por pessoas que não professavam fé alguma. Então hoje, se o cristianismo quiser de fato resgatar a relevância que teve um dia, ele tem que voltar a acreditar nos postulados científicos. Não existe nenhuma contradição entre a minha fé e Darwin, por exemplo. Não há qualquer contradição. É uma questão de interpretação. Se eu parto de uma interpretação fundamentalista, que acredita, por exemplo, que Deus fez literalmente um boneco de barro, depois soprou nele, depois tirou a costela, fez a mulher. Se eu fizer uma leitura ao pé da letra, aí eu esbarro na ciência. Porque não tem como conciliar este relato de Gênesis com o darwinismo. E aí? Agora, se eu faço uma leitura metafórica do texto, se eu entendo que ali há uma figura de linguagem, se eu entendo que a Bíblia não contém só profecias, mas também contém mitologia,
Eu ia lhe perguntar que justamente isto isso. não significa tirar dela o seu valor, pelo contrário, eu preciso entender os valores que aquele relato mítico está tentando me passar. Quer dizer, vai muito além da literalidade. Cada narrativa mítica encerra significados profundos, de caráter existencial, mas a gente insiste com uma leitura fundamentalista e veja no que está dando. É triste ver, por exemplo, durante o período da pandemia, o quanto os cristãos se engajaram numa luta negacionista. De onde vem isso? Não é só da questão política. Antes fosse. É muito mais do que isso. É que a cristandade está de mal com a ciência. Por conta deste fundamentalismo cego e alienante que ela adotou. Eu ia falar justamente da questão do mito, né? Porque nós somos professores, a gente lida com jovens, né? Também com jovens um pouquinho mais velhos, a gente trabalha principalmente com o nicho do vestibular. Jovem Então... mais velhos, tipo eu, assim. Pode ser. Não, o meu aluno, vários alunos, meu aluno mais velho tinha mais de 80 anos, acho que 82, se não me engano. Não sei se eu tive 80 não, mas... Eu já tive alguns, 60 a mais, assim, 60 mas mais, com certeza. eu tinha 82 anos. Já tem mais de 10 anos isso. Interessante, então, né? Teria, ou tem, não sei, mais de 90. Bom, e todas as vezes que eu estava falando sobre religião, e eu mencionei o cristianismo, quando eu quis mencionar os escritos bíblicos, sem mencioná-lo fazendo um tributo como a palavra, com letra maiúscula, como o cristão vai ter na sua maioria. Mas mesmo assim, não negando algum valor histórico, né? Mas principalmente reconhecendo o peso que ele tem no ideário das pessoas, na construção cultural, na visão de mundo e tal, de bilhões de pessoas no mundo. Quando eu cito a expressão mitologia cristã, eu vejo gente se mexendo na cadeira, assim, tipo, como assim mitologia? Eu falo, não, calma, gente, mito não é uma coisa que é mentira, não é uma coisa que é ficcional. É uma coisa que se assume dando uma lição, trazendo uma mensagem, uma palavra. E eu sempre cito a minha religião, que é baseada e fundamentada em mitos, que são, alguns deles, milhares de anos atrás na África subsaariana, e que retratam situações de hoje em dia, na nossa tradição mais oracular, né, de uma forma absurda. E, assim, aquilo eu consigo ter como verdade muito forte, contextualizada, como cristão muitas vezes ouve uma palavra ou abre a Bíblia numa página aleatória e dali tem uma revelação importante para si e tal, e eu consigo fazer essa ponte, mas muitas vezes essa ponte, ao contrário, não é tão viável. E queria que você comentasse isso sobre a questão da mitologia, se concorda com a minha visão, e uma parte da pergunta dele que eu queria que você aprofundasse um pouquinho, sobre a sua visão de cristianismo, né? Se quiser falar um pouquinho brevemente de qual foi o seu histórico, como chegou até a visão atual. Rapaz, olha, vocês estão de parabéns, viu? São as perguntas, assim, muito boas e complexas. Enfim, eu concordo com você. Você encontra na Bíblia vários estilos literários. Você encontra poesia, como no livro de Salmos, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e outros. Você encontra profecia. E geralmente a profecia bíblica tem um caráter de denúncia de injustiças. Não é só você prever o futuro, é você denunciar o que está errado. Era isso que os profetas faziam, por isso eles eram tão marginalizados, porque eles não eram subsidiados pelo palácio. Você encontra história, mas você também encontra narrativas míticas. Como, por exemplo, a criação do mundo em 6 dias, a criação do homem, a criação da mulher e há muitos outros. Apocalipse, né? Apocalipse, sim. O Apocalipse é um livro carregado de mitos, de arquétipos. Eu tenho, inclusive, um livro chamado Apocalix, que é um... Falei que ele é bom de título. Um trocadilho. É muito bom. Falei com ele isso anteontem. Foi. Onde eu digo que o livro de Apocalipse é um grande vazamento, né, de um propósito divino com a criação, que não é o fim do mundo. O Apocalipse não trata de fim do mundo. Mas por que o livro de Apocalipse foi escrito numa linguagem mítica? Porque certamente aquele livro chegaria nas mãos das autoridades romanas.
Então, João, que estava exilado na ilha de Patmos, não poderia deixar na cara de que ele estivesse falando de Nero, por exemplo, do Império Romano, por exemplo. Então ele recorre a figuras como besta que emerge do abismo, do mar, com não sei quantas cabeças e tal. As pessoas, infelizmente, não saíram do jardim de infância da espiritualidade e preferem enxergar ali uma previsão catastrófica daquilo que nos reserva a história. Eu não consigo crer dessa maneira. Eu não creio que o mundo seja um rascunho. Deus não faz rascunhos. Na narrativa lá de Gênesis, a cada etapa da criação, Deus avaliava a sua obra e dizia, bom, bom. Na última avaliação, quando a obra estava completa, o texto diz, e viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Ele não disse, dá para o gasto, depois eu me supero. Não, ele disse que era muito bom. Então, este mundo é obra de Deus. Razão pela qual eu defendo que os cristãos deveriam se engajar na luta pelo meio ambiente, pela preservação do meio ambiente. Porque esse mundo não está destinado a pegar fogo, como muita gente acredita. Esse mundo é o mundo de Deus, é obra de Deus. Cada espécie criada é obra de Deus. Eu também não acredito que o propósito de Deus se limite à espécie humana. Por exemplo, na narrativa lá do dilúvio, seja ela mítica ou histórica, né? Eu vou respeitar a opinião de cada um, mas o que ela nos revela? O quanto Deus preza pela vida, o quanto Deus preza por cada espécie criada por Ele. E é como se Deus as confiasse aos nossos cuidados. Quer dizer, qualquer ciência que a humanidade produza tem que levar em conta as consequências que ela pode produzir na vida de outras espécies além da humana. Então, tudo isso, olha que coisa interessante, são bandeiras que deveriam estar nas mãos daqueles que dizem crer em Deus. Quer dizer, se eu acredito, ainda que eu abrace os postulados científicos, como, por exemplo, a teoria da evolução através da seleção natural, eu creio piamente nela, mas eu creio que ela não aconteceu por acaso. Eu creio que há um Deus conduzindo o processo. Então, se eu creio nisso, que zelo eu não deveria ter pela criação? Quer dizer, como é que eu deveria me portar diante de pautas como, por exemplo, o aquecimento global? Por que os crentes não se importam? Porque para eles este mundo é só um ensaio. Passageiro, né? Este mundo é passageiro. Jesus disse que nós deveríamos amar o próximo, né? A gente pensa em proximidade geográfica. Você está aqui, pertinho de mim, então você é o meu próximo. Mas há outra maneira de entender o próximo. Próximo também é quem vem depois de mim. É o próximo. Se eu devo amar o meu próximo, eu tenho que trabalhar pelas gerações que sucederão a minha. Eu tenho que trabalhar para deixar para os meus filhos um mundo melhor do que o mundo que os meus pais me deixaram. Então, é uma visão de cristianismo, né? Usando a palavra, ou de... É uma visão filosófica. É uma visão filosófica, é verdade. Menos dogmática, mais filosófica. Exato, de responsabilidade, sabe? De não usar a minha religião como fuga da realidade. De não usar Deus como um amuleto, como um gênio da lâmpada. É entender que eu tenho responsabilidades diante da existência, que eu sou o protagonista da minha própria história, que eu não sou um mero fantoche nas mãos de uma divindade caprichosa. Eu sou um ser dotado de liberdade de consciência. Você sabe que uma das questões sobre as quais o cristianismo se debruça ao longo dos séculos, e um dos responsáveis por isso foi Santo Agostinho, que introduziu conceitos platônicos dentro do cristianismo, é a questão de Deus é soberano e, portanto, todas as coisas já estão previamente estabelecidas, ou nós temos livre-arbítrio? Como é que fica? Como é que se resolve essa equação?
o que eu acredito que já deveria, em tempos de física quântica, ser uma equação já superada. Mas eu costumo responder da seguinte maneira: eu creio num Deus soberano, falando agora como cristão. Eu creio num Deus que conhece exaustivamente o futuro. Conhece tudo, eu creio, numa consciência cósmica que abrange passado, presente e futuro. Não há futuro para Deus, tudo está diante dele concomitantemente. Mas eu creio que só um Deus absolutamente soberano jamais se sentiria ameaçado pela liberdade conferida aos seres humanos ou a qualquer outra consciência. Então Deus não se vê ameaçado, sabe? Não há nada que eu faça que possa colocar em risco a divindade ou os seus propósitos. Agora, há a maneira mais fácil e a maneira mais difícil, né? Tem uma história bíblica muito interessante que é a de Jonas, todos conhecem. Também não importa se façamos uma leitura histórica ou mítica daquilo, o importante são as lições que esta história nos oferece. E diz que Deus mandou que Jonas fosse para uma cidade. Você vai para Nínive. E ele achou que era pedir demais, porque lá em Nínive outros profetas haviam sido mortos, e ele resolve tomar direção oposta e ir para Tarsis. No meio do caminho vem aquela tempestade, e ele sabe que tudo aquilo decorria da sua desobediência, e ele pede à tripulação que o lance ao mar. E no mar vem um grande peixe, o engole e o vomita justamente no lugar para onde ele deveria ter ido. Geralmente eu uso essa história para dizer o seguinte: Deus tem a sua vontade, que é sempre a melhor. Paulo chama de boa, perfeita e agradável. Mas Deus tem que lidar com a vontade humana. E às vezes a gente quer entrar numa queda de braço com Deus. A gente quer impor nossa própria vontade. Deus não vai impedir. Embora saiba que aquilo vai nos custar caro. Deus conhece as consequências das nossas escolhas. E Ele simplesmente permite. Mas em algum momento a providência divina faz com que estas vontades convirjam. Alguma coisa é permitida por Deus para que eu volte para o caminho do qual eu jamais deveria ter saído. Então Deus segue sendo soberano, o homem segue sendo livre. Eu queria comentar uma coisa que é... E me perdoem a divagação. Nada, que isso. Maravilhoso. Inclusive me instigou a fazer uma comparação. A gente não contou isso para você, ele fez teologia também, então ele estudou, ele é mais qualificado na temática religiosa ampla do que eu, mas eu sou um fascinado pelo tema nas suas visões diferentes, né? E eu comento sempre com a minha esposa sobre isso quando a gente está, muitas vezes, em uma igreja, em algum evento, alguma coisa assim que tem outras religiões diferentes da que a gente mais segue hoje em dia, embora ela seja mais... Ela tenha continuado mais dentro do catolicismo do que eu. Eu digo sempre que tá roubando. A mulher dele é minha. Porque a minha casa tem uma Senhora Aparecida, tem os deuses incas, tem um elefante virado com a bunda pra porta, tem a guia. Aí eu falo pra ela, tá roubando, por quê? Acredita em tudo. Aí quando morrer, a gente não sabe qual é o verdadeiro. Ela foi em tudo. Eu acho que isso é roubar. Mas, eu falo pra minha... Trapacear. Tá trapaceando. Eu falo pra mim que ela é o Ronaldinho Gaúcho. Que o Ronaldinho Gaúcho fazia gol e fazia hang loose pra Deus. Assim, tipo, a linguagem dele com Deus. Não se mete, entendeu? É bem ela. E aí, voltando ao assunto sério, eu acho curioso e fascinante como que às vezes a gente vê determinados símbolos e faz uma comparação com uma outra fé religiosa ou até filosofias e tal. E assim, são coisas tão diferentes, mas que elas chegam em um ponto que é mais ou menos parecido. E aí você estava falando sobre essa questão filosófica e o livre-arbítrio versus a supremacia de Deus e tal. Eu estava pensando na minha visão. Os iorubás acreditavam na perseguição por Iuapelei. O Apelei em Iorubá, numa tradução livre, é o caráter perfeito, a busca pela tentativa de ser a melhor versão de si mesmo. E para isso essa tradição oracular de ouvir os conselhos. Só que, inclusive, o Babalaô que a gente trouxe aqui, que fez penúltimo episódio, né? Eu tô confuso porque a gente fez num outro estúdio. Que fez o penúltimo episódio com a gente. É dele essa frase, mas ele não falou aqui. Ele falou para mim em contexto religioso.
em que ele diz que as palavras, e aí a gente pode, comparando, né, dentro do cristianismo, pensar na palavra da Bíblia, elas são condições de possibilidade. Elas oferecem para você caminhos, orientações, mitos, né, que ajudam a gente a ser uma versão melhor, porém a gente tem o livre-arbítrio para ouvir aquilo tudo, sair por aqui, entrar por aqui e sair por aqui, né? E Deus, em algum momento, na nossa versão os orixás, ou Deus mesmo, Olodumare, faz correções de rota, né? Olha e fala, olha, você tá indo muito para lá, vem cá, deixa eu dar a mão aqui, deixa eu te ajudar. É mais ou menos uma visão parecida. Sim. Como que é muito bonito a gente reparar filosofias que buscam o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento espiritual em tradições religiosas tão diferentes. Só uma, E eu queria, uma só um parte segundo, dentro eu queria disso. que você falasse sobre aquilo que a gente conversou dos peixes, da multiplicação dos peixes. Ah, Queria sim. que você dividisse esse Sim, exemplo sim. com ele. Mas antes disso, eu queria só fazer uma parte dentro disso que você falou. Eu tava lendo esses dias um livro chamado A Escravidão, em 3 partes, não sei se você já viu. Sim. E aí, muito interessante, quando ele diz lá no livro, assim, quando os iorubás chegaram aqui ao Brasil, eles vieram trazendo as suas tradições e tudo isso. E aí o ponto, por que hoje a gente enxerga dentro das religiões de matrizes africanas, até mesmo dentro do cristianismo, essas conexões muito fortes? E ele dá um exemplo sobre isso, que é os católicos, cristãos em geral, mas mais os católicos, acreditam em um anjo da guarda, né? Ah, que tem uma pessoa que tá te acompanhando. Minha mãe sempre rezava, se o anjo da guarda te acompanha e tal. E os iorubás, o orixá era meio que o anjo da guarda dele, só que ele sabe o nome. Essa é a única diferença. Os católicos acreditavam no anjo da guarda, era uma pessoa que estava ali ao seu lado, te acompanhando, te direcionando, te protegendo dos perigos. E os africanos, eles também tinham um anjo da guarda. Só que isso volta àquela coisa que você falou, dos rastros da graça de Deus que foram perpassando e as interpretações, né? Sobre isso, o Augusto está falando da multiplicação. Tem um livro que a gente usou, inclusive, no material que escrevemos, chamado Jesus o Zelote, né? E aí, eu gosto muito dele porque ele fala sobre como que Jesus histórico, ele é muito mais impressionante do que o Jesus divino, né? E me toca muito essa coisa porque tem uma passagem da Bíblia que todo mundo conhece, talvez até mais do que essa de Jonas, que é a da multiplicação de pães e peixes, né? E eu olho para essa história e vejo de forma diferente do que a gente é ensinado na igreja, ali dentro da catequese e tal, dos cultos, que Jesus viu que estava todo mundo com fome, veio uma criança com pães e peixes, e aí ele multiplicou os pães e peixes. Eu enxergo aquilo como uma criança deu tudo o que ela tinha, as pessoas que estavam em volta dificilmente sairiam de casa sem levar alguma coisa para comer, porque elas iriam para uma pregação longe de casa, e todo mundo levou a sua comida. Algumas pessoas tinham um pouco mais, outras um pouco menos, e elas viram que uma criança deu tudo que tinha, e isso causou um certo constrangimento de, caramba, a criança deu tudo que ela tinha, então eu também vou partilhar o que eu tenho. E para mim, esse milagre é muito mais impressionante do que pensar em peixes e pães caindo do céu ou pulando de algum lugar, assim. Queria que você perguntasse se você concorda com essa minha visão. E diante de tudo que a gente falou aqui, foi um monte de coisa, né? Bem, primeiro eu queria esclarecer que eu particularmente acredito em milagres. Já vivenciei milagres, então eu creio. Todavia, eu creio que o milagre não seja uma regra, é uma exceção. As leis da física foram criadas por Deus. E eu acho que é Einstein, não tenho certeza, que diz que há 2 maneiras de você enxergar a questão do milagre. Uma é dizer que não há milagre, e a outra é dizer tudo é um milagre. A vida é um milagre. Conceitualmente, a vida é um milagre. A origem da vida, não encontraram ainda uma teoria que desse conta de explicar como a vida surgiu. Não há como a ciência dogmatizar acerca disso. Aliás, uma das coisas que mais me atraem na ciência é justamente essa flexibilidade, sabe, de voltar atrás, de repensar. Hoje eu li que encontraram cristais na Lua que demonstram que ela teria pelo menos
ela teria surgido 40 milhões de anos antes do que se supunha. Quer dizer, a nossa Lua é mais velha do que se imaginava. Que bom que a ciência tem essa flexibilidade, o que às vezes a religião não tem, sabe? A religião estabelece algo como verdade absoluta, é o chamado dogma, e aquilo não se mexe, e ponto final, não há o que se discutir. Enfim. Então, eu tenho a tendência de considerar os milagres de Jesus como sendo reais. Todavia, entretanto, eu creio que a gente não pode parar no milagre, na questão sobrenatural. Para mim, o mais importante ali são as lições que se aprende. Geralmente a gente para no milagre, a gente fica estupefato, tá vendo, o paralítico andou, o cego enxergou, tudo isso é lindo de se ver. Mas dá uma olhadinha mais acurada no texto. Te interrompendo rapidamente, qual parte daquilo a gente consegue replicar na nossa pequeneza? Né? Exatamente. Essa questão, por exemplo, é impressionante. Uma criança abriu mão do seu lanchinho, era um lanchinho. Se porventura aquele gesto deflagrou ali, sabe, um constrangimento tão grande que todo mundo foi pegando o que tinha escondido e repartindo, para mim, de fato, esse seria um milagre maior do que propriamente uma multiplicação literal. E esse milagre, né, de todo mundo repartir, nós vemos relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Quando diz que, no contexto ali da igreja primitiva, ninguém dizia que coisa alguma era sua, mas todos tinham tudo em comum, de maneira que não havia necessitado entre eles. Que é milagre maior que esse? Quer dizer, as pessoas não estavam preocupadas em ficarem ricas, como hoje se faz, né? Principalmente dentro da chamada teologia da prosperidade. É todo mundo querendo ostentar e chamar ostentação de testemunho. Aí eu cheguei aqui, eu tinha uma bicicleta, hoje eu tenho uma Mercedes-Benz. Isso é uma vergonha para o evangelho, porque o evangelho toma o caminho inverso. Quer dizer, eu cheguei aqui, eu tinha 2 carros, de repente eu parei para pensar, por que eu preciso de 2? E peguei um e dei para aquele que não tinha. Este é o espírito do evangelho, o da solidariedade, o da generosidade. Aliás, essa teologia da prosperidade é uma completa perversão do cristianismo. Sabe, é o suprassumo da perversão da religiosidade, porque Deus passa a ser visto de maneira utilitária. Eu já vi, por exemplo, o bispo Edir Macedo dizer em programas de televisão, se o teu Deus não funciona, está na hora de trocar. Sabe, como se Deus fosse um eletrodoméstico, que dá pane e você tem que trocar. Como é que você troca de Deus? Na verdade, só há um Deus. Uns vão chamá-lo de Alá, outros vão chamá-lo de Yahvé. Cada cultura vai dar o seu nome, mas todas as culturas, via de regra, ainda aquelas que acreditam como diz, num panteão de deuses, há sempre uma figura que é o Deus criador. Para os indígenas, para algumas tradições indígenas, seria Tupã. Para a tradição de matriz africana, você citou o nome, inclusive. Exato. Um dos criadores. Um deles. Mas é o mesmo Deus. É aquele Deus que eu chamo de Pai. Não importa o nome que aquela tradição esteja dando a este Deus. O Deus dos muçulmanos é o meu Deus. Sabe, o Deus dos tupi-guaranis é o meu Deus, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a tradição cristã. Quer dizer, o que geralmente me faz avaliar um discurso religioso é o que ele produz nas pessoas. Então, ele está produzindo gente mais humana ou robotizada? Gente mais solidária ou egoísta? Gente mais íntegra ou desonesta? O que aquele discurso está produzindo?
Então, para mim, pouco importa se aquele discurso atrai multidões. Pouco importa. Para mim, não é isso que é sucesso. Sucesso, para mim, é perceber que aquele discurso está deflagrando nas pessoas que o ouvem um processo de humanização. Então, esse discurso é aquele que eu abraço. Então, não importa os dogmas, sabe? Por exemplo, o católico vai acreditar que na perpétua virgindade de Maria. Beleza. Eu, como protestante, posso não subscrever esse dogma, mas para mim isso não é o mais importante. Acho bacana. Aliás, eu tenho um apreço muito grande por Maria, muito grande. E eu fico muito triste quando eu vejo evangélicos falando de Maria de maneira, sabe, um desdém. Porque Maria foi chamada pelo anjo de a bem-aventurada, cheia de graça. Quer dizer, todos deveríamos ter um grande apreço pela mãe de Jesus. Agora, como protestante, eu não subscrevo o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Beleza. A Assunção, né? A Assunção de Maria. Sim. Eu não subscrevo o dogma. Assim como você, como um fiel de matriz africana, não vai subscrever alguns dogmas protestantes. Mas esta é uma questão de menor importância. Por exemplo, os muçulmanos têm um carinho muito grande pela figura de Jesus. Eles acreditam, inclusive, que ele virá no juízo final. Acho muito importante você falar isso, porque as pessoas hoje, com a lógica da islamofobia, não sabem disso, que Jesus é citado pelos muçulmanos no Corão, né? E é tido como o maior dos profetas, Sim. abaixo de Mohammed, Sim. na visão do Islã. Maria! Eles têm um apreço enorme por Maria. Então, há diferenças doutrinárias? Há. Mas todas elas têm aquele valor único em torno do amor. Sabe, a lei áurea de todas as religiões, amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, independentemente do dogma que eu defenda, há um valor que nos une, que está acima desses dogmas. E este valor é o amor. Eu queria citar uma coisa que ele mencionou mais ou menos, antes da gente seguir para o próximo assunto, do livro do Zelota, né? Eu acho que não é nesse livro, na verdade, eu transcrevi isso de uma entrevista, né? Eu coloquei no material que você falou. O Reza Aslan, que é ele é californiano, mas ele tem ascendência iraniana. E o principal livro dele, ele é muçulmano, mas o principal livro dele é sobre Cristo, que é o Zelota. Enfim, então um cara bem, assim, analítico da questão religiosa como um fenômeno social, né? E ele tem uma frase que eu acho impressionante, foi o final dessa citação, que eu fiz questão de ficar dando pause no YouTube, traduzindo, e meu inglês não é hiperfluente, deu um trabalho danado, mas eu achei muito importante, em que ele diz que se a gente focar demais em um único caminho para Deus, o que a gente vai encontrar é o caminho, não necessariamente a Deus, né? A gente vai encontrar muito o dogma, a liturgia, a prática, e não necessariamente a espiritualização, de fato, né? Que eu acho que se pretende. Você dizer? Não, essa questão aí sobre o caminho, que é algo recorrente, né? Sempre que eu defendo a coexistência harmoniosa entre os diversos credos religiosos, alguém vem e comenta, mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como cristão, não tem como discordar. Ok, Jesus é o caminho. Vamos pensar um pouquinho? Porque ele diz isso em João 14. Quando Tomé pede, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz, mas quem vê a mim, vê o Pai. Vocês estão comigo há tanto tempo e ainda tem coragem de fazer um pedido desse? Olha para mim, vocês estão olhando para o Pai. Aí ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok, mas aí você vai para Mateus, capítulo 25, Jesus diz que no último dia todos os povos estarão diante dele, no chamado juízo final, e ele vai dizer àqueles que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança um reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo.
porque eu tive fome e me desses de comer. Eu tive sede, me desse de beber. Eu era forasteiro, me hospedastes. Eu estava preso, me visitastes. Eu estava nu e me vestistes. Aí eles vão perguntar, mas Senhor, como assim? Não temos recordação disso. Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? E ele vai responder, quando fizestes a um dos meus pequeninos. Então, peraí. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E agora ele se identifica com um necessitado, com um excluído. E ele diz que quem fizer a estes estará fazendo a ele. Será que isso não indica que ninguém vai ao Pai se não for pelo outro com o qual Cristo se identifica? Jean-Paul Sartre dizia que o outro é o inferno. Eu até entendo onde ele queria chegar, né? A gente não pode pensar isso do contexto. E num certo sentido, ok, o outro é o inferno. Mas no sentido cristão, o outro é o céu. O outro é a possibilidade de se aproximar de Deus. E na medida em que eu identifico Deus no outro, nas suas carências, que não são só materiais, obviamente, eu dou ao outro a oportunidade de encontrar Deus em mim. Percebe? Uhum. Quer dizer, não há por que eu pegar uma passagem bíblica como essa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para achar que ela me dá o direito de patentear a minha religião como sendo exclusiva. Esses dias eu tenho entrado em alguns debates com pregadores que usam as redes sociais para disseminar ódio e que dizem todas as religiões são demoníacas. Usam exatamente essas palavras. E todos os deuses cultuados nessas religiões são demônios. Teve um que chegou a dizer, Alá é um demônio. O outro vai dizer, Exu é um demônio. E se referem assim a todas as divindades e deidades adoradas por outras religiões. Eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de demonizar religião nenhuma, divindade alguma, eu tenho que respeitar. Eu encontro Paulo, o apóstolo, chegando em Atenas, no Aerópago, que era o lugar onde os filósofos se reuniam para ficar debatendo, e ele observa que havia altares para todos os deuses do panteão greco-romano. E aquilo traz algum incômodo a ele, porque ele era judeu e era cristão. Até que ele encontra um altar vazio, com uma placa ao Deus desconhecido. E ele chama a atenção das pessoas dizendo, eu vi que vocês são muito religiosos, que vocês têm os seus deuses, mas eu também encontrei que vocês veneram um Deus que vocês não conhecem. E eu vim falar sobre esse Deus. Então Paulo não precisou atacar as outras divindades para falar da sua. Ele buscou um ponto de convergência. E é o que a gente precisa aprender a fazer. A gente precisa aprender a ouvir o que o outro tem a dizer antes de falar qualquer coisa. Porque se eu não estiver disposto a te ouvir, como é que eu posso impor a você o que eu considero minha verdade? Uma discussão, inclusive, entre Paulo e Pedro lá no início era sobre aceitar ou não os não circuncisados, né? E havia ali uma discussão deles dois, vamos conversar com outros, o que está sendo dito por outras pessoas. Paulo trazia muito essa coisa, né? De, não, Pedro, vamos ser um pouco mais abertos, assim, aceitar essa galera aí e tal. Sim. Meio que isso, né? É verdade, é verdade. Tem um episódio muito interessante de Pedro, quando ele está numa cidade chamada Jope, em cima de um terraço, e ele adormece e tem uma visão em que desce do céu um lençol que se abre com todos os tipos de animais que os judeus consideravam impuros, e uma voz do céu diz, mata e coma. E ele diz, não vou comer coisa impura. E Deus teria dito, não chame impuro aquilo que eu purifiquei.
Os veganos não gostam muito dessa passagem. Mas a questão aí não é sair em defesa do veganismo ou ser contra o veganismo, tem nada a ver. A questão é, Deus estava preparando Pedro para que ele introduzisse o evangelho a uma família gentil ou gentia, que era a família de um centurião romano chamado Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele cheio de nojinho, porque judeu não podia, né, tocar num gentil, conversar, entrar na casa de um gentil, nem pensar. E enquanto ele estava pregando, diz o texto que o Espírito Santo veio e caiu sobre Cornélio e a família. E aquele fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes foi replicado. A família e Cornélio começaram a falar em línguas. E Pedro teve que interromper o sermão. Era como se o Espírito Santo dissesse, cara, tu é chato, tu fala pra caramba. E se depender de você para impor as mãos para que essas pessoas recebam o Espírito Santo, não vai acontecer nunca, porque você não vai querer impor as mãos sobre uma família gentia. Quando Pedro volta para Jerusalém, ele tem que se explicar para os demais apóstolos. O que tu estava fazendo na casa de uma família gentia? E vem cá, por que você batizou eles? Aí Pedro diz, mas como é que eu não ia batizar? Se Deus não negou a eles o Espírito Santo, quem sou eu para negar a eles o batismo? Então, antes mesmo de Paulo, a igreja começou a ter esta consciência, sabe, de que os judeus não tinham um monopólio da verdade. Hoje, por exemplo, eu vejo uma dificuldade dos cristãos com a comunidade LGBTQIAPN+. Sabe, como se eles fossem... Eu não gosto de usar essa expressão, mas é a expressão que alguns usam. Uma abominação. Algo impuro. Estão chamando de impuro aquilo que Deus purificou. Não há ninguém impuro para Deus. Aquilo que Deus fez, né? Aquilo que Deus fez. Exato. Quando digo purificou, estou Sim. usando a categoria usada lá em Atos dos Apóstolos. Sim. Porque pela nossa fé, através do sacrifício de Jesus, todas as coisas foram purificadas. Sabe, não tem nada impuro na criação. O LGBT é aos olhos de Deus exatamente como o hétero, não tem diferenciação nenhuma. Paulo vai dizer aos Gálatas que através de Cristo, todas as distinções sexistas, étnicas e sociais perderam o sentido. Por isso que ele diz, em Cristo não há homem nem mulher. Quer dizer, a distinção sexista acaba. Se fosse hoje, ele certamente escreveria, em Cristo não há hétero nem homo. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Em Cristo não há judeu nem grego. Quer dizer, acaba ali as distinções étnicas. Então, em Cristo não há diferença entre o branco, o negro, o indígena, não importa. Todos temos o mesmo valor. E em Cristo não há servo nem livre. Quer dizer, acaba ali qualquer distinção social. Em Cristo, o pobre, o rico, o empregado, o patrão, todos carecem da mesma graça oferecida por Deus. Eu queria pegar esse gancho que você falou sobre a comunidade LGBT+. Existem diversos temas sociais, não só esse, né? A intolerância religiosa, a comunidade LGBT+, alguns temas até mais ligados à questão de direitos civis e reprodutivos de fecundidade e tudo mais, que são dogmas muito fortes em grande parte dos cristãos, né? E que envolvem muitas vezes direitos civis e sociais de pessoas que não são cristãs, não têm a mesma crença da maioria cristã brasileira, né? E além de lhe perguntar de onde, aqui você acredita, de onde vem essa, vou usar uma palavra dura, mas não é para si, essa intromissão na vida alheia, na vida não cristã, né? De onde você julga que vem isso, e a gente observou muito que a sua posição é muito diferente dessa, então queria que você complementasse o que já começou a fazer, né? De explicar essa visão. Sim, existem 6 passagens nas Escrituras que supostamente condenariam a homossexualidade. Eu digo supostamente porque elas não resistem a uma exegese mais profunda. Você tem que considerar o contexto social, você tem que considerar
até questões linguísticas. Por exemplo, o termo homossexual é um termo relativamente recente. E versões mais recentes da Bíblia incluem o termo homossexual. No grego não havia isso. Enfim. E nós herdamos dos crentes lá do norte, mais precisamente dos Estados Unidos, e mais precisamente do cinturão bíblico, onde eu morei por alguns anos, conheço muito bem, a ideia de que o cristão tem que fazer diferença no mundo, tem que impor os seus valores através da lei. É algo muito parecido com o que Constantino fez lá atrás, impor a fé cristã a outros povos. Os Estados Unidos, que foram responsáveis por enviar muitos missionários para o Brasil, principalmente depois do golpe militar em 1964, eles trouxeram não apenas a fé evangélica que eles professavam, mas trouxeram também toda uma ideologia imperialista americana. A ideia de uma família cristã, tradicional, perfeita. Eu não sei se vocês já leram sobre o Destino Manifesto dos Estados Unidos, aquela ideia de que os Estados Unidos são um modelo de sociedade para o mundo. A ética protestante e o a espírito ética do capitalismo. protestante, exatamente. E a igreja evangélica no Brasil simplesmente assimilou tudo isso. E trouxe para si como missão cristianizar a cultura brasileira. Mas cristianizá-la com um viés fundamentalista. Então você pega lá aqueles textos bíblicos mal interpretados e passa a condenar qualquer modelo de sociedade que não esteja dentro daqueles parâmetros morais. Então vou dar aqui um exemplo, tentar ser o mais rápido que eu puder. Levítico 10, 22, se eu não me engano. Talvez eu esteja errando o número, mas deve ser isso. Onde diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher, isto é abominação aos olhos de Deus. Qual é o contexto aí? Qual era a prática daquelas nações que povoavam a região chamada Canaã, né? A região onde os hebreus estavam chegando, quando esse texto foi escrito? Quando um exército invadia um território e trazia prisioneiros de guerra, uma das maneiras de humilhá-los publicamente era sodomizando-os. Faziam isso até com o rei. Era uma maneira de humilhar, era uma maneira de mostrar quem é que manda ali. E é contra isso que a lei de Moisés se insurge. É contra essa desumanização. E a gente sabe também que eram sociedades extremamente patriarcais, onde a mulher era vista como um ser de segunda categoria. Então você usar um homem como se fosse mulher, subjugá-lo sexualmente, humilhá-lo publicamente, isso sim era uma abominação aos olhos de Deus. Então não está se falando ali de homoafetividade, está se falando de uma prática de desumanização. O limite de estupro. Exatamente, de estupro. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Todo mundo usa Sodoma e Gomorra como um exemplo de uma sociedade pervertida sexualmente. Não há no texto nada que diga que a razão pela qual Deus teria condenado Sodoma e Gomorra foi a homossexualidade. Nada, nada, nada. O que o texto diz é que 2 anjos foram enviados para avisar a Ló e a sua família que deixassem a cidade imediatamente, porque ela seria destruída. E os moradores da cidade, vendo aqueles anjos, que não apareciam, né, como seres angelicais, eram como seres humanos normais, eles quiseram sodomizá-los. Eles quiseram estuprá-los. Era um estupro coletivo. Era a maneira da população de uma cidade dizer a um estrangeiro que não era bem-vindo. De mandar recado, inclusive, para outros que se atrevessem a fazer o que eles fizeram. E o que Ló faz? Ló oferece as próprias filhas. Eu entrego minhas filhas virgens para que vocês não façam isso a esses homens.
se eles fossem homossexuais, faria algum sentido Ló oferecer as filhas? Não tem absolutamente nada a ver. Eu não sei de onde tiraram que a questão de Sodoma tinha alguma relação com homossexualidade. Aí você vai para os profetas e você vai encontrar em Ezequiel a razão pela qual Deus teria destruído Sodoma e Gomorra. Diz ali claramente que Sodoma, o pecado de Sodoma foi a não hospitalidade, não repartir o pão com o necessitado e a ostentação. Não tinha nada a ver com moralismos. Era um pecado que a Bíblia chama de iniquidade, tão denunciado pelos profetas. O que é iniquidade? Acúmulo de bens, injustiça social. Isto é iniquidade. E é interessante porque se a Bíblia tem 6 passagens que supostamente falariam de homossexualidade, e eu já mostrei pelo menos 2 aqui, que não é disso que está falando, a Bíblia tem mais de 2.000 passagens denunciando a injustiça social, o acúmulo de bens. E por que ninguém fala disso? Então, se eu bem entendi, você atribui a interpretações fundamentalistas. Completamente. E equivocadas, completamente. E a sua visão, então, é diferente porque você contextualiza o texto bíblico. Perfeito. Puxando esse gancho para a palavra de Jesus, né, já vindo lá para os evangelhos, a gente tem um trecho, né, que eu peguei aqui de Mateus 24:5, que diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. O senhor recentemente ganhou uma notoriedade assim nas redes sociais, não notoriedade enquanto ser, porque você tem uma história longa aí dentro da teologia, dentro do cristianismo, mas nesse mundo de redes sociais, com uma polêmica recente, né? Com algumas lideranças religiosas, assim, que a gente poderia, assim, encaixar dentro dessa coisa de vieram dizendo eu sou o Cristo. Né? O senhor poderia explicar pra gente se a gente consegue ver dentro desse cristianismo, desse neopentecostalismo brasileiro, a lá brasileira, essa passagem, eu sou o Cristo e enganarão os meus, e como o senhor enxerga toda essa polêmica em torno do seu nome, né? Uma pergunta um pouco mais pessoal agora. Principalmente com algumas figuras específicas. Né? Sim. Eu fui convidado para participar de uma conferência chamada Jesus Hope em São Paulo, que tinha como público-alvo a comunidade LGBTQIAPN+. E num dado momento do meu sermão, vendo ali a turma toda emocionada, você via muita gente chorando, eu resolvi mandar um recado para o André Valadão e para o Silas Malafaia. Eu olhei bem para a câmera e disse, vocês são os mensageiros de Satanás. E daí isso eu não sabia que aquilo ia repercutir como repercutiu. Era uma reunião interna ali, enfim, mas estava sendo transmitida para as redes sociais. E acabou que parou nas mãos da grande mídia e aquilo repercutiu. Eu ganhei, praticamente dobrei meu número de seguidores em poucos dias. Triplicou de haters? Recebi ameaças, enfim. Eu já estou até acostumado com hater, enfim. Hoje eles são mais sofisticados. Eles não precisam dizer eu sou o Cristo, porque sabe que não vai colar. Mas eles apresentam uma versão de Cristo completamente deturpada. Tem uma passagem que São Paulo diz que o seu maior receio era de que aquele povo se submetesse a um outro Cristo, abraçando um outro evangelho e, de quebra, recebendo um outro espírito. O que Paulo está querendo dizer com isso? Se a mensagem, o discurso que eu abraço, não é aquele ouvido nas ruas da Galileia, pelos lábios de Jesus, que era um discurso de amor, de acolhimento, se há um discurso que desperta nas pessoas o que há de pior nelas, que justifica o seu preconceito, logo o Cristo que está sendo apresentado
não é o mesmo. Então eles não precisam dizer eu sou o Cristo. Basta que eles apresentem uma versão deturpada de Cristo. Um Cristo bélico, sabe? Um Cristo odioso. É triste você ver, eu recebo, sabe, com uma frequência muito grande, mensagens de haters, mas também de pessoas me dizendo, meu pai me botou para fora de casa. Meu pai é pastor. Quando eu assumi minha orientação sexual, ele me botou na rua. Eu recebo muitas mensagens. Eu já tive a oportunidade de dissuadir muitas pessoas do suicídio. E a maior parte delas em razão da sua sexualidade. Então, discursos como desses caras matam. Podem não matar diretamente. Podem não estimular crentes a cometerem um desatino, tirar a vida do próximo. Eu não creio, por exemplo, que o André Valadão tivesse realmente a intenção de suscitar ali uma perseguição sistemática contra gays. Eu não creio que ele estivesse dizendo, vai lá e mata os homossexuais. Não acho que tenha sido isso. Eu acho que ele foi muito infeliz nas colocações que ele fez. Mas eu me nego a crer que ele tivesse essa intenção. Quem sabe é Deus, né? Mas eu me nego a crer. Eu sempre espero o melhor dos seres humanos, até de gente assim. Silas Malafaia foi meu colega de faculdade. Então eu já conheço Silas Malafaia, já debati com ele várias vezes. Sei como é a natureza impetuosa dele. Não acho que ele deseje o mal de um homossexual. Não acho. Mas eles não percebem o quanto o discurso deles produz o mal. Porque o discurso deles é que leva pais a colocarem filhos para fora de casa. O discurso deles é que gera em parte da sociedade a ideia de que o homossexual é um ser abominável. Logo, se é um ser abominável, não tem o direito de existir. Está fazendo o que ali? Entende? Um discurso que leva as pessoas a fazerem uma falsa associação entre homossexualidade e pedofilia, por exemplo. Se eu enxergo no homossexual um pedófilo em potencial, o que isso vai gerar em mim? Ódio. A gente sabe que a maioria dos casos de pedofilia é feito dentro de casa por algum parente heterossexual. Heterossexual. Exatamente. E essa ideia de que todo homossexual é alguém que sofreu abuso, gente, eu já disse em algumas entrevistas, e não tem nenhum problema em dizer aqui, eu sofri abuso. Eu sofri abuso dentro da igreja. Da parte do diácono de maior confiança do meu pai, que era pastor. Eu tinha 7 anos. Eu sou hétero. E nem me tornei um abusador. Então, há associações que as pessoas criam que não têm qualquer fundamentação científica, nem comportamental. Há casos que não são regras. Então, é necessário que estas pessoas que emprestam seus lábios a discursos promotores de ódio contra a população LGBTQIAPN+, sejam responsabilizadas. Não tem nada a ver com cristofobia, como eles alegam, com perseguição religiosa, como eles gostam de dizer, não. Tem a ver com responsabilidade. Nós temos direito de expressão, né? Liberdade de expressão no país. Graças a Deus que temos essa liberdade de expressão, senão eu não estaria aqui. Mas, como diria o tio lá do Peter Parker, qual era o nome dele? O Uncle... Tio Ben. É, o Uncle Ben, o tio Ben. Com todo poder... Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Exatamente. Então, com a liberdade de expressão, vem a responsabilidade pelo que você diz. É muito importante para a gente ouvir isso de um insider, né? De alguém de dentro do cristianismo, porque acusá-lo de cristofóbico seria como acusá-lo de racista. Né? Exatamente. Então é muito importante ouvir de uma figura de proeminência dentro do cristianismo que o cristianismo, ele... Tudo bem que essas pessoas não propaguem o ódio de maneira consciente. Eu, pessoalmente, acho que de maneira leviana. Mas leviana, sim. De maneira leviana. Mas, enfim, é muito importante essa fala. Agradeço, inclusive. A questão, Augusto, é que o ódio engaja. Uhum. O ódio engaja. E eles sabem disso. Você vai na igreja deles, está
superlotada e muito jovem. O que vai ser da próxima geração? Fora do Brasil, né? Sim, no caso do André Valadão, sim. Fora do Brasil. Esses dias, inclusive, eu vi que o senhor postou um vídeo de um outro rapaz jovem, que agora é deputado, na igreja do André. Sim, né? o Nicolas Ferreira. Isso. É outro que... O que o senhor pensa Deus. sobre ele? Pelo amor de Deus. É um cara absolutamente despreparado. E aqui eu não estou nem considerando a questão etária. Eu comecei muito cedo. Eu sou pastor há 36 anos. Eu comecei precocemente aos 17, porque eu tive que assumir interinamente uma congregação. Não comecei como pastor ordenado, né? Comecei como leigo. Tempo depois eu fui ordenado. Então, o fato dele ser jovem, para mim, não quer dizer muita coisa. Ele é um jovem com uma cabeça, não vou dizer de velho, que não vou aqui incorrer numa prática de etarismo, mas uma mentalidade extremamente ultrapassada, anacrônica. Agora, você sabe que eu nunca perco a esperança de que, eventualmente, esses caras possam ter uma epifania, sabe? Eu não nutro ódio deles. Não nutro. Eu debati com alguns deles, debati lá com o Marco Feliciano, até um trecho do debate viralizou. Foi nesse trecho que eu conheci, inclusive. Foi. E da maldição da África. Esse trecho, eu cito esse trecho no início da minha aula de África. Eu cito de fato, eu falo... A maldição de Cã, né? Não. Não, a de Cã. Dele. Não, sim, mas dele, a maldição de Cã. Falou, a gente... Não, porque assim, a gente se vê, principalmente eu, como homem branco, me vejo numa situação, quando vamos falar de África, né? Já se fala pouco de África. Se fala da África como um empecilho, como um problema, como tragédia. Então, eu sempre faço uma contextualização do afrofuturismo, das possibilidades culturais fantásticas que a África possui e tal. Porém, digo que muitas pessoas têm uma construção somente assim, porque, infelizmente, a realidade social, estrutural, econômica de vários países africanos, ela, de fato, é muito ruim. E cito aquele debate, antes de conhecê-lo, antes de entrar em contato, chamar para cá. Cito que o pastor Marcos Feliciano falou que ele não sabe muito bem o que, mas ele acha que a África tem alguma espécie de maldição. E você respondeu, depois de uma explanação, que a maldição é o branco caucasiano europeu, né? E todo o processo histórico que ele impôs sobre a África. Então, eu cito isso. Então é ele que está nesse debate. Pô. Agora que você entendeu isso. Essa conexão, eu conheço esse debate há muitos anos. Eu cito isso nas minhas aulas de África há anos. Mas só nesse debate. momento que eu agora concatenei. Que você não presta atenção em nada que eu falo, cara. Queria que você falasse sobre isso. Mas tem muitos anos isso, esse debate, não tem? Tem bastante tempo, não tem? Tem alguns anos. Mas qual foi o contexto disso? É melhor explicar, né? Que tem gente que chegou aí. Porque na época ele tinha dito isso em algum sermão dele, de que a África era um continente sob maldição e que isso ele chama até de abstração teológica. Oh, Deus! Eu acho interessante ele se cartando que ele tem doutorado em seminários teológicos norte-americanos, enfim, não vem ao caso. Mas, e quando me convidaram para participar daquela mesa, ele chegou falando umas bobagens, que eu já até comentei num outro podcast, dizendo que havia recebido uma cantada do Jean Willis no dia anterior. Eu falei, esse cara... Sabe quando não te desce? Não é a pessoa, é o que ele representa. E aí pergunta vai, pergunta vem, todo mundo muito cortês com ele e tal. Falei, eu vou pegar esse cara na curva agora. Aí eu perguntei, vem cá, o senhor ainda pensa que a África é um continente amaldiçoado? E ele foi obrigado a responder que sim, tem algo ali e tal. Foi quando eu trouxe isso, o que me custou um pouquinho caro, porque eu era convidado, todas as semanas eu estava nos debates, tanto lá nesse canal de televisão, como em algumas rádios evangélicas, e as portas todas se fecharam para mim. Todas. Eu passei a ser persona non grata. Mas graças a Deus, cara, por isso, porque hoje eu estou conseguindo alcançar muita gente fora da bolha. Eu tenho mais gente que me segue não evangélica do que evangélica.
Eu tenho muito umbandista, muito candomblessista, muito ateu, muito católico e evangélico. Tenho também, obviamente, aqueles mais progressistas, mas é dali que vem o maior número de haters. A gente sabe bem. Agora, deixa eu aproveitar a questão da África para dizer algo. Uhum. Eu acho, inclusive, nesse livro, a eu gente falo ia sobre pedir isso. Mostra pra aquela câmera lá. Não, pra dele, por favor. Isso. É o Intolerância Zero, que é um livrinho de 500 e poucas páginas que surge a partir de uma experiência que eu tive quando a Rede Globo Televisão fez um documentário na nossa comunidade fé acerca da intolerância. E eu defendo que quem foi vítima de intolerância não tem o direito de praticá-la, porque sabe que dói. Contando uma experiência rápida minha, a primeira vez que eu me deparei com a questão da homofobia, eu era uma criança de 9 anos. E na época, né, eu venho de um contexto pentecostal e se falava muito sobre sofrer por amor à sua fé. E nessa coisa de sofrer por amor à sua fé, de ser uma espécie de mártir, eu me tornei uma criança meio chata em sala de aula, que eu queria discutir com a professora. A professora falava qualquer coisa que eu achava que contrariava a minha fé e eu argumentava com ela. E um dia uns colegas meus disseram que iam me pegar na saída. Ah, é? Você acha isso e tal? Na saída a gente pega. E juntaram 9 colegas para me darem uma coça depois da aula. Me encheram de pontapé, de soco. Eu ainda consegui escapar, me refugiar atrás do balcão de uma farmácia. Aí cheguei em casa todo marcado, dizendo para o meu pai, hoje eu sofri por amor à minha fé, por amor a Cristo. Meu pai disse, você sofreu por burrice. Você não tem que discutir religião em sala de aula. Só que na época eu tinha um coleguinha, que era até gêmeo com uma menina, e que ele era gay. Da mesma faixa etária, 9, 10 anos. E esses mesmos 9 colegas que me espancaram, também o espancaram, mas por razões diferentes. Eu, pela minha intransigência, pela minha fé. Ele, pela sua sexualidade. É claro que eu não tinha ainda maturidade para ligar as coisas, mas hoje eu olho em retrospectiva e vejo como a consciência que eu tive a posteriori começou de maneira incipiente ali. Quer dizer, cristãos e comunidade LGBTQIAPN+, têm algo em comum. Porque cristãos também foram perseguidos por sua fé um dia. Eu tive a minha casa apedrejada algumas vezes. A igreja que eu pastoreava foi apedrejada algumas vezes. Eu recebi ameaça de morte muitas vezes. Eu tive arma apontada para mim no momento em que eu subi ao púlpito para pregar. Se eu já sofri tanta intolerância, que direito eu tenho de ser intolerante? Com a questão das religiões de matriz africana. Por que no Brasil houve tanto... Me faltou aqui a palavra agora. Quando as religiões de matriz africana adotaram o nome de santos católicos. Sincretismo, perdão. A mente cansada. Por que no Brasil houve tanto sincretismo religioso entre religiões de matriz africana e o catolicismo? Por conta de toda a perseguição que os escravizados sofreram. Quer dizer, eles não tinham direito de professar sua fé. Então tinham que apelar a imagens de santos católicos, a cultos aparentemente em devoção aos santos católicos, para se livrar daquela pecha, né, e se livrar daquela perseguição. Não foi o que nós cristãos sofremos nos primórdios, nos primeiros séculos? E nós também não passamos por um processo sincrético? Até as datas que nós festejamos são sincréticas. Até o Natal é fruto de um sincretismo religioso. Quer dizer, então nós temos o telhado de vidro? Como é que nós podemos olhar com desdém um irmão candomblessista, um bandista? Pelo contrário, nós deveríamos celebrar o fato
de estarmos num país onde é possível cultuar do jeito que quiser, adorar a quem quiser adorar. Então, quando eu passo, por exemplo, por um grupo de irmãos que estão fazendo ali um despacho, eu agradeço a Deus pela liberdade que eles têm de fazer aquele despacho, porque é a mesma liberdade de que crentes usufruem para anunciar a sua fé em praça pública. E às vezes com um megafone ali, fazendo aquele estardalhaço, é a mesma liberdade religiosa. Então, quando eu vejo notícias de que crentes invadiram terreiros, quebrando objetos sagrados de outra religião, eu acho isso de um, sabe, é tão triste, é tão lamentável, porque eu não consigo imaginar Jesus e seus apóstolos fazendo isso. Geralmente, quando alguém me pergunta como é que eu posso identificar que um discurso é legitimamente cristão ou não, a minha resposta é sempre a mesma. Tente imaginar aquele discurso nos lábios de Jesus. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Jesus estimulando os apóstolos a entrarem em templos pagãos e quebrando os deuses greco-romanos? Hoje, muitos crentes chamam Exus e orixás e outras entidades de demônios, né? Alguma vez você viu Jesus exorcizar um espírito maligno, chamando-o de espírito de Zeus, Júpiter, que na verdade são a mesma entidade, né, para os gregos e para os romanos? E aí? Alguma vez Jesus os identificou com o panteão greco-romano? Então por que você insiste em identificar os demônios com entidades que não são da sua religião? Quando aquela escola de samba fez um samba enredo em torno da figura do Exu, muita gente foi para as redes falar bobagem. Aí eu escrevi um post cujo título era como? O Exu não é... Eu não me lembro agora. O texto, o título eu não me lembro. Mas eu dizia que o diabo é cristão, Exu não. Algo assim. Uhum. Não me lembro se era bem assim. Mas eu estava dizendo o diabo faz parte da mitologia cristã. Não faz parte da mitologia iorubá. Então não faz o menor sentido você dizer que o Exu é o diabo. O diabo é nosso. O diabo é cristão. O diabo não é candomblecista, o diabo não é umbandista. Então cada um com seu B.O. Por aí. Bom, a gente tem uma dinâmica encaminhando aqui para o nosso final. A gente tem 15 minutinhos, então essa dinâmica é mais pinga-fogo. Ele sempre brinca falando que é tipo Marília Gabriela. Sabe, de frente com o Gabi que tinha? Que aí... Mas assim, claro, a queima-roupa? Não é... Não. Não é tipo em uma palavra, mas assim, sim, tentar só a gente ser assertivo. Deixa eu molhar o bico primeiro. Não, claro, vontade. Então a gente recebeu 5 perguntas. É claro que a gente tem outros assuntos aqui a tiracola, se sobrar algum tempo a gente menciona, mas queria prestigiar as pessoas que enviaram as perguntas, né? Bom, a primeira pergunta foi do William. O William pergunta, eu já tinha até te avisado dessa antes. Na sua opinião, se Jesus fosse um cidadão comum hoje em dia, ele seria de esquerda ou de direita? Bem, essa você está agradecendo por seu tempo curto, né? Sim, é um anacronismo, porque na época de Jesus não tinha essa questão de esquerda e direita, que veio muito mais tarde lá com a Revolução Francesa. Mas eu estou certo de que ele se identificaria muito mais com as pautas defendidas pela esquerda do que com as pautas defendidas pela direita. O discurso de Jesus não tinha nada de moralista, mas era um discurso extremamente engajado em causas sociais. Jesus sempre contemplou com carinho as minorias e saiu em defesa dessas minorias. Se ele tivesse que se identificar com algum grupo hoje, ele estaria ao lado dos apedrejados e não dos que apedrejam.
É mais ou menos por aí. Com certeza a base do discurso cristão é progressista e é pró-direitos humanos, ponto. Sim. Isso, esquerda e direita, é anacrônico, como você disse, mas essas duas coisas eu acho que são indiscutíveis. Né? Fala você aí, que você tá no lugar de fala tem maior um que o meme meu. bem legal na internet que é: quem disse essa frase? Marx ou Jesus? Aí botam várias frases pra Jesus. Mas quem fez essa brincadeira fui eu. Caraca, a gente tá aí, essa eu não conhecia não. Não sabia. Anos atrás. Foi mesmo? Mas o que eu fiz? Foi um experimento que eu fiz, eu acho que foi legal. no Facebook ou no Orkut, nem lembro. Então, já tem tantos anos. você curte Facebook. Mas o que eu fiz? Eu peguei... mas foi diferente, tá? Eu peguei frases de alguns autores cristãos muito celebrados, como John Piper, talvez vocês não conheçam, mas dentro da bolha evangélica todo mundo conhece, como o João Calvino, o Lutero e outros. E eu peguei frases de Marx e fui postando, atribuindo a eles. Aí o pessoal ia elogiando. Nossa, falou tudo, uau! Beleza. Depois eu peguei frases deles e postei atribuindo a Marx. Todo mundo caiu de pau. No final, aí eu disse a verdade, tá vendo? Tá vendo? Tudo tem a ver com o nome, não com o conteúdo. Quem falou, Muito bom. Depois procura isso, me manda. Maravilhoso. Muito bom. Bom, a pergunta da Vitória. Gostaria de perguntar algo que para mim não faz sentido. Na sua visão, o que é o inferno? Olha... Isso aí rápido é difícil, né? É muito difícil, mas eu tenho um livro sobre isso, se quiser, tá lá na Amazon. Inclusive, Falência e Falácia do Inferno. Falência e Falácias do Inferno. Inclusive, depois, se eu não vou esquecer de mencionar, se puder mandar os links pra gente, a gente bota no episódio. Quem quiser, maravilha. todos os livros todos. Né? Tá. Maravilha. Então, assim, eu não dá para responder tudo, mas eu só queria dizer que eu não acredito nesta câmara de tortura que a gente chama comumente de inferno. Jesus nunca falou do inferno da maneira como as pessoas imaginam hoje, que é uma construção medieval. Não tem nada a ver com o inferno a que Jesus se refere. Na verdade, Jesus usa uma palavra lá traduzida como inferno, que é referência ao lixão que havia em Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém. Esse era o inferno, que nada mais é do que a representação de uma vida desprovida de sentido, de significado, uma vida desperdiçada. Para Jesus, inferno é uma existência desperdiçada. Só isso. Não há essa ideia de que haverá um lugar onde o diabo vai estar torturando as pessoas por toda a eternidade. Deus não é sádico, gente. Deus é amor. E uma outra coisa interessante que os crentes às vezes defendem sem parar para pensar, como se a ira justa de Deus contra a iniquidade, a injustiça, fosse eterna. Por isso que demanda um inferno que seja eterno. Mas a misericórdia de Deus tivesse um prazo de validade. Os salmos dizem exatamente o contrário. O salmista Davi diz que a ira do Senhor dura um instante, mas as suas misericórdias duram para sempre. Legal. Perfeito. Esse aqui, o tema a gente abordou bastante, mas a pergunta é bem objetiva. Do Maurício. Pastor, vi que o senhor tem até um livro sobre esse tema, então gostaria de saber se a sua igreja casa homossexuais. Bem, primeiro que eu não tenho igreja, tá? Eu me licenciei da liderança de uma denominação da qual eu fui cofundador desde julho que eu estou licenciado, então hoje eu não tenho uma igreja para chamar de minha. Eu sigo vinculado informalmente, né, pelo apreço que eu tenho a todos os irmãos que me acompanharam por muitos anos, mas não é a igreja onde eu pastoreio. Hoje eu pastoreio uma igreja virtual, que é o Ninho da Fênix, que se reúne todos os domingos. Agora, se você me perguntar se eu celebraria o casamento de um casal homoafetivo, sim. Ainda não tive o privilégio, mas já me abri a convites que não se confirmaram, estou aguardando se confirmar, estou lá abençoando da mesma maneira que eu abençoaria um casamento hétero. Então você que está assistindo isso aí, estiver
estiver pensando, já tem aqui alguém qualificadíssimo para fazer o seu O que casamento. legitima o casamento é o amor, gente. Exatamente. É o amor. Tempo de retrocesso é sempre bom dizer isso. Luciana enviou a 4ª pergunta, que diz: o último episódio foi sobre a guerra na Palestina. Na sua visão religiosa, por que os cristãos apoiam tanto Israel? Eu acho que já foi respondido, Foi né? respondido. A gente pode Sim. poupar essa, Luciana. Volta aí. É algumas- porque se confunde o Estado de Israel, É, fundado em 48 por uma resolução da ONU, acho que esse com corte foi o hoje pro ar, Israel, com o inclusive. Israel bíblico. Uhum. Não é o Israel bíblico. O Israel bíblico é étnico. O Estado de Israel, inclusive, não é composto só de judeus. Uhum. Tem lá árabes, tem lá os judeus etíopes, né? Sim. De etnia etíope. Tem, assim, palestinos que são israelenses. Então, não tem absolutamente nada a ver com o Israel bíblico. Sim. É um Estado como outro qualquer. E a Adriana enviou: a resposta para minha pergunta já está na Bíblia, mas aí vai. As pessoas precisam de igreja para se conectar com Jesus? Não precisam. Aliás, não precisam de pastor. Eu vislumbro o dia em que a minha profissão, né? Eu sou psicólogo, mas vamos chamar o pastorado de profissão. Eu vislumbro o dia em que ele vai se tornar absolutamente obsoleto. E espero que se torne, porque as pessoas não precisam de pastor para se chegar a Deus. Agora, o pastor cumpre um papel social, sem dúvida, como padre cumpre, como pai de santo cumpre, de orientação. Mas não que elas necessitem de um mediador, de um intermediário, eu até diria, em alguns casos, um atravessador. Elas têm acesso a Deus. Onde quer que você esteja, na situação que você estiver, Deus está sempre acessível a você. Deus é amor. Ele é Pai. Eu vi você dizendo numa entrevista que se todas as bibliotecas do mundo fossem queimadas, todos os livros que já foram produzidos desaparecessem em algum momento, acho que isso foram palavras até do Gandhi, né? Mahatma Se Gandhi, só sim. sobrasse as bem-aventuranças, a humanidade não teria perdido nada. E eu queria que o senhor deixasse essa mensagem de final, assim, pra gente. Eu posso só, que a gente tem 6 minutos ainda. Como a gente pulou uma pergunta, eu queria inserir uma pergunta sua, que você queria fazer, a gente sim, pulou. claro, E eu verdade. queria inserir mais umazinha que me ocorreu e eu queria Sim. pedir a palavra dele sobre Se isso. ele conseguir falar, né? Faz a sua, sobre a Bíblia, sobre a questão de Jesus, Madalena. A gente tinha uma pergunta sobre a Bíblia, mas a gente tem pouco tempo para falar sobre isso. Talvez uma outra oportunidade, né? Se eu pudesse responder de maneira bem sucinta. A Bíblia, ela tem muitas versões, né? A Bíblia católica, a Bíblia protestante, são versões diferentes. A Bíblia protestante tem livros a menos. E tem alguns livros que ficaram de fora dali, que foram escritos em contextos, e o concílio decidiu quais seriam os livros considerados santos, né, sagrados. E tem uma controvérsia muito grande que é sobre o livro de Madalena, que seria um livro apócrifo, né, ali e tal. Você poderia explicar pra gente um pouquinho disso? Porque aí tem toda aquela polêmica de Jesus poder ter sido casado, porque ele era um rabi, e aí os rabinos eles eram casados. Existe uma polêmica toda em torno disso, assim. A gente fica pensando, qual seria o problema se ele fosse casado ou não, mas enfim. Essa pergunta é simples para a reta final aqui. Eu, particularmente, não acredito que ele tivesse sido casado. Mas, se fosse, não o desabonaria em nada. Qual é o problema? É que a gente tem essa mania de ligar sexo a pecado original. Não tem nada a ver. O sexo é, aliás, uma das invenções mais extraordinárias de Deus. O prazer é de Deus, o sexo é de Deus. O que não é de Deus é coisificar as pessoas e muitas vezes usar o sexo para isso. O que não é de Deus é usar o sexo para humilhar, sabe? Para oprimir. Aí não. Mas o sexo, se Jesus tivesse tido uma vida sexual ativa, o que isso o desabonaria? Absolutamente nada. Mas eu não encontro razões para acreditar que Jesus fosse casado, mesmo porque ele sabia que ele teria uma vida curta. E mais, se ele fosse casado, da cruz, ele não estaria preocupado com quem ficaria com a sua mãe. Ele ficaria preocupado com quem acolheria a sua esposa e filhos. E a preocupação dele foi com Maria, sua mãe. Sim. Então, não acredito. E a minha pergunta, você teve a sua extra, a minha extra.
Eu ainda não assisti, eu acho que ele também ainda não assistiu, mas eu vi que você fez um post sobre isso, sobre aquele filme Sons da Liberdade, né? Que Sim. agora, Som da Liberdade, eu acho, né? Som da Liberdade. Que deu toda uma polêmica com a comunidade evangélica também, por financiamentos de ingressos para estimular a assistirem o filme e tal. O que a gente viu foi toda essa polêmica de fora, mas queria te ouvir sobre isso. Vi que você fez uma postagem a respeito, mas enfim, sobre esse filme. Por que você acha que está tendo tanta polêmica a respeito? Bem, eu assisti ao filme, eu acho que o que é mostrado ali precisa ser considerado seriamente. A questão não é nem o filme em si. A questão é as pessoas que protagonizam, né, principalmente o ator principal, foi convidado a participar de muitos programas de entrevista. E nesses programas de entrevista de que ele participou, ele começou a trazer algumas teorias da conspiração, envolvendo a questão de sequestro de crianças e envolvendo também um grupo da ultradireita nos Estados Unidos, uma teoria em que haveria grupos ligados a determinadas famílias que estão no poder nos Estados Unidos, e geralmente mais progressistas e mais à esquerda, e que estariam por trás dessas coisas, e esse grupo, cujo nome agora não me ocorre, é exatamente, de ultradireita, e que estaria apoiando o filme por conta do discurso que ele passa nas entrelinhas. Eu acho que a gente não precisa de mais isso no Brasil. Assistir ao filme não é problema, eu assisti e até recomendaria, vai lá, assiste. Ok. Mas você querer usar este filme para fazer propaganda da direita, para endossar discursos como o da ex-ministra dos Direitos Humanos, fazer sensacionalismo em cima de algo tão sério, eu acho que é um desserviço e absolutamente desnecessário. Tentei, assim, sintetizar ao máximo. Eu ainda não assisti o filme, já entendi mais ou menos qual é a polêmica, vou assistir, mas ele falou que nem quer assistir, mas eu vou assistir e te conto. Mas enfim, eu tô, mesmo sem assistir, eu tô nessa linha de interpretação também. O Alô tinha pedido para você dizer uma mensagem final, então sim, seria ótimo. Então, nós já tivemos na história o incêndio da Biblioteca de Alexandria, que dizem que continha milhares e milhares de volumes que poderiam até alterar o rumo da história se todo aquele conhecimento tivesse chegado a nós. João diz no finalzinho do seu evangelho que se tudo que Jesus fez fosse registrado em livro, o mundo não caberia de tantos livros. E ninguém no mundo teve o seu nome mais citado do que Jesus. O que não faltam são livros acerca de Jesus, da figura histórica, messiânica, enfim. Mas Mahatma Gandhi, ele trouxe essa percepção que eu acho extraordinária. Ele disse que se todos os livros do mundo se perdessem, mas se preservasse apenas o Sermão da Montanha, das Bem-aventuranças, nós não teríamos perdido nada. E eu acredito. Jesus inspirou um hinduísta, Mahatma Gandhi, a lutar pela independência da Índia sem dar um tiro, sem conclamar seu povo a responder com violência à opressão da coroa inglesa. Martin Luther King, por sua vez, que era um pastor protestante, batista, se inspirou nesse hinduísta que se inspirou em Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Então, se nós pudéssemos reler os evangelhos a partir desse sermão das bem-aventuranças, quem sabe a civilização humana não tomasse outro rumo, que não fosse do ódio, que não fosse da guerra, que não fosse da injustiça. Talvez assim nós encontrássemos o caminho da paz. Para o senhor é também a parte mais incrível assim, do que Jesus disse? Para mim, aquele sermão é o fundamento de uma nova civilização sonhada por profetas e poetas, sonhada por John Lennon, sonhada por Jesus. Esse é o meu sonho. Eu não creio que
o que nos espera seja uma sociedade religiosa. Na Nova Jerusalém pintada em Apocalipse, que seria a sociedade última, o texto diz que não havia templo dentro dela. Isso quer dizer que é uma sociedade secular. Eu creio numa sociedade secular. Sabe, eu creio que a religião tem a sua importância, é pena que a gente não tenha tempo para discorrer sobre isso agora, mas a religião tem a importância, mas a importância equivalente à placenta. A placenta protege a criança durante a gestação, mas quando a criança nasce, a criança vai para o berço, a placenta vai para o lixo. A religião tem a sua importância na formação da civilização, mas quando finalmente houvermos alcançado a consciência pregada por Jesus, nós não vamos precisar mais da placenta. Ela já terá cumprido o seu papel. A igreja de que Jesus falava não era a instituição, é a nova humanidade. É a civilização do amor. É nisso que eu creio. Fantástico. Não poderia terminar melhor. Como sempre, né? Hermes, muito obrigado pela sua presença, pela sua Muito generosidade, dar essa aula e dividir uma visão tão bonita. Eu queria dizer uma coisa que pode soar um pouco polêmica, mas talvez se eu tivesse tido cristãos no meu caminho com uma visão tão mais generosa sobre a palavra de Cristo, talvez eu teria seguido no cristianismo por mais tempo. Então, cara, isso como um elogio. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Obrigado pelo carinho de vocês. E é tão bom ver um pastor mesmo. Você é um pastor. É muito diferente daquilo que se enxerga como pastores por aí hoje em dia. Enfim. Obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigado. Eu conheci ele há 17 anos, ele está bem feliz. Muito feliz, muito emocionado. Obrigado, Hermes. Obrigado e me sigam nas redes sociais. Diz aí o seu arroba, Fala aí o pessoal. seu arroba. No Instagram, @Hermes C. Fernandes. No Twitter, que agora é X, né? Uhum. É o @Hermes Fernandes. No Facebook, o Hermes Fernandes Real. E no YouTube, Pastor Hermes Fernandes. Eu acho que é isso. A gente vai colocar tudo aí no A gente deixa link, tudo certo? na descrição Tudo, embaixo e não esquece de mandar o link dos livros para Exatamente. esse conhecimento chegar a mais pessoas. Queridos, Muito foi obrigado. um prazer imenso estar com vocês aqui no dia de hoje. Espero que vocês tenham curtido o papo, como nós gostamos muito. E aqueles recados de sempre, compartilhem, comentem, mandem para os amigos e estamos juntos. É isso. Até a próxima. Valeu. Beijo grande, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.